Olá, queridas irmãs, como vocês estão? Espero que estejam todas bem. Estou com muita saudade de vocês e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o discurso do nosso amado profeta, presidente Nelson. E eu gostaria de compartilhar com vocês também um pouquinho do meu testemunho e quero dizer que eu estou muito grata de poder falar um pouquinho com vocês hoje. Então, no discurso dele, ele fala sobre muitas coisas, mas eu selecionei alguns tópicos, algumas coisas que me chamou muita atenção. Eu gostaria de convidar vocês a assistirem esse discurso novamente. Ele é muito bom. Eu sei que daqui nós podemos aprender muitas e muitas coisas. Então, tem uma pergunta que ele fez que eu gostei muito, que ele fala assim: o que significa para vocês saber que o evangelho foi restaurado? Então, que gratidão, né? Saber que o evangelho do Salvador ele foi restaurado na terra, que todos os ensinamentos dele estão aqui e que nós podemos viver isso, nós podemos aplicar em nossas vidas. E ele responde, ele diz assim: significa que serão selados as suas famílias. Que bênção maravilhosa, né? Nós teremos esse privilégio, todos nós, todos os filhos dele aqui na terra. Ele fala que terão sempre o Espírito ao seu lado. Então, o Espírito que é o nosso companheiro constante, que é aquele que está sempre ao nosso lado, que nos conforta, que nos consola. Ele diz que isso é o que nós podemos saber, é o que nós temos hoje em dia. E o presidente continua, ele fala assim: nosso pai sabe quando estamos cercados de dúvidas, incertezas, mas a única saída que temos é ouvir ao Senhor e obedecer. Então, eu gostei muito dessa parte também, porque ele está dizendo que o Pai Celestial ele nos conhece, ele sabe exatamente o que nós sentimos, exatamente o que nós pensamos. Ele sabe que por muitas vezes nós vamos ter medos, nós vamos sentir insegurança, principalmente durante o que nós estamos vivendo agora, todas essas coisas que estão nos acontecendo. Mas nós podemos ter paz, nós podemos saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos o Senhor conosco. Então ele continua, ele fala o que nós devemos fazer. Então ele diz assim: ouvir e escutar, obedecer o que ele nos pede. Então o nosso profeta ele já nos falou o que nós devemos fazer. Então não tem dúvidas, né? Então nós devemos ouvir ao Salvador e seguir o que ele pede de nós. E ele continua e ele fala assim: como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos seguir e obedecer. Nós devemos fazer esforços conscientes todos os dias. Então não é só no domingo ou só durante os dias que eu estiver com medo ou nervosa, mas durante uma dificuldade. São todos os dias. E ele fala: se nós fizermos isso, nós vamos receber as bênçãos pelos nossos esforços. Ele fala que o Pai Celestial ele reconhece os nossos esforços, da mesma maneira que ele reconhece as nossas fraquezas. E ele nos ama, ele está ao nosso lado. Ele continua, ele fala assim: para onde podemos ir a fim de ouvir ao Salvador? Eu gostei muito dessa parte, porque se nós devemos ouvir ao Salvador, o que nós podemos fazer? E ele continua, ele fala assim: podemos abrir as Escrituras. Elas nos ensinam. Nós devemos mergulhar na palavra de Cristo. E isso é essencial. Então, quando nós abrimos as Escrituras, quando nós fazemos o básico, o simples, quando nós buscamos ao Salvador e demonstramos a nossa humildade, Ele vai nos dar o que nos é necessário. E Ele fala também que as palavras de Cristo nos dirão como podemos passar por diversidades e buscar refúgio, ou seja, todas as coisas que nós precisamos nos tempos de hoje, todo o consolo, toda a paz, tudo que é necessário para cada um de nós. E ele fala assim, que nós devemos pedir ao Senhor que nos ensine a melhor maneira que nós podemos buscar, que nos ensine o que nós podemos aprender, para abençoar as nossas vidas e a vida das pessoas às quais nós servimos. Então eu estive pensando muito sobre como eu posso abençoar a vida de outras pessoas se eu não posso nem sair da minha casa. Mas nós podemos sim, e o profeta ele deixou isso bem claro para nós, que nós podemos ajudar outras pessoas. Nós temos ferramentas para isso. Nós podemos perguntar ao Pai Celestial como nós podemos utilizar essas ferramentas e o que nós podemos fazer por cada um daqueles que nós estamos servindo.
E ele fala que se nós buscamos atentamente ouvir o Espírito, nós vamos aprender a abrir o véu e nos comunicar de modo mais claro com o céu. Essa parte para mim foi impactante. Então, como nós podemos abrir o véu? Abrindo as Escrituras. E nós vamos assim nos comunicar de modo mais claro com o céu. Que coisa grandiosa, não é? E ele fala: aprendemos a repreender o inimigo. Então, nesse período, nós vamos ter momentos difíceis, nós vamos ter dúvidas, muitas coisas vão estar passando em nossa mente, mas nós vamos aprender a repreender todas essas coisas. Nós vamos aprender a sentir paz, mas também a continuar trabalhando. Então, essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse discurso do profeta. Ele fala também que nós podemos trabalhar na nossa história da família, que nós podemos aproveitar esse período que nós estamos para, quando nós voltarmos, nós irmos ao templo, nós irmos à igreja e todas as coisas que nós temos para fazer. Então eu sou muito grata, eu sei que realmente o Salvador ele vive, que ele nos ama. Eu sei que o profeta ele é um homem inspirado por Deus, que as palavras dele podem ser aplicadas em nossas vidas. Eu sei que nós temos a capacidade de sermos melhores a cada dia. E eu gostaria de compartilhar com vocês esta aula e o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém.